bichinho aqui do lado direito do Papituca, esse esquisito, é o Glyptodon, também conhecido como tatu gigante. Bem, esse bichinho aqui já não existe mais, ele foi extinto. Agora esse aqui, talvez você conhece, ele existe ainda hoje. O papi fala, ainda existe, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer nessa natureza, né, velho? Esse daqui é o famoso tatu. Tem gente que vai olhar para esse bicho, tem gente que vai olhar para esse e vai pensar, velho, não tem nada a ver um bicho com o outro. Mas tem gente que vai olhar para os dois e falar assim, caraca, apesar deles serem diferentes, eles têm algumas coisas em comum. Quer saber de tudo isso que o papo tá falando? Então vem com o Papituca que sabe o que tá começando a aulinha de hoje? Evolução! E aí, geral? Papituca na área, bonitinho. Papituca esqueceu de fazer essa introdução famosa aí no mundo dos gamers, no mundo cibernético, no mundo de youtubers. Então tamo aí, salve, salve geral, Papituca na área, vê? A aulinha de hoje o papi tem um tesão nesse assunto. Falar de Lamarck, falar de Darwin, dois famosos evolucionistas, caras que acreditavam aí na famosa evolução. Tudo bem? Papi, eu não acredito em evolução, tem problema, velho, tem problema, ok? Mas para a prova, para o vestibular, é bom pelo menos você entender o que esses dois malucos falavam e principalmente ver as diferenças entre eles, ok? Mas antes de falar desses evolucionistas, desses pensamentos, o papi queria mostrar primeiro a ideia do criacionismo e do fixismo, que são contrários ao evolucionismo, ok? Primeiro, velho, sabe aqueles dois bichinhos que a gente viu aqui antes? Sim? Tatu extinto e o tatu atual? Se você bater o olho nos dois, ok? E pensou assim, esses bichinhos aí não tem nada a ver um com o outro. Um foi criado e não mudou ao longo do tempo. O outro também foi criado e também não mudou ao longo do tempo. Então você está acreditando no criacionismo fixismo, ok? Olha, a própria palavra já ajuda você, criacionismo. A espécie é criada. E fixismo, ela é fixa, ela não sofre mudanças ao longo do tempo, ok? Agora, se você bateu o olho nos dois e pensou assim, peraí, eles são diferentes um do outro, mas tem algumas semelhanças e pintou na tua cabeça a ideia, será que um se modificou e deu origem ao outro? Para. Você acredita em mudanças. Você acredita que as espécies podem se transformar ao longo do tempo. Então você acredita no evolucionismo. Olha a diferença dos pensamentos. Quem acredita no fixismo, acredita que as espécies não mudam. Acreditam que as espécies são imutáveis. Vou dar esse nome meio gourmet. Imutáveis. Beleza? Agora, se você acredita na evolução, você acredita que as espécies vão se modificando ao longo do tempo. Aí, papi, eu acredito em evolução. Legal, velho, legal. Show de bola, parabéns. O papi também acredita, mas a gente não pode ser ignorante e menosprezar quem não acredita na evolução. Cada um tem um pensamento, cada um pensa do jeito que quiser e foda-se. Mas para a prova é interessante você entender a evolução. Tudo bem? E aí? Pera aí, deixa o papo tomar uma água que hoje tá foda. O papi começa a falar dos evolucionistas, que são esses malucos que acreditam que os seres vão mudando ao longo do tempo. O papi gostaria de começar com uma frase: se o ambiente muda, os organismos mudam também. Ou seja, a mudança gera mudança, ok? E para isso o papai vai começar então o Lamarck, e as ideias dele gerou o que a gente conhece como lamarquismo. Papai, por que Lamarck primeiro? Porque ele foi o primeiro a bater de frente com o fixismo. Antes do século XIX ali, 1800 e pouco, 1700 e pouco, a galera acreditava demais no fixismo, beleza?
Até o Lamarck acreditou no fixismo uma época, mas depois ele pensou assim, não é possível, os seres vão mudando ao longo do tempo. Então foi o primeiro a chegar de frente para a galera do fixismo e falar assim, ó galera, na boa, vamos agora entender a tal da evolução, ok? Então a gente não pode menosprezar o Lamarck, beleza? Foi o primeiro a bater de frente com o fixismo. Mas vamos lá, velho. O que Lamarck pensava? Que quando o ambiente muda, os seres que vivem naquele ambiente, após essa mudança, eles vão começar a usar determinada estrutura do corpo ou usar algum órgão e deixar de usar determinados órgãos. Então, favorece um órgão, desfavorece outro órgão essa mudança. Papi vai te dar um exemplo bem simples. Vamos imaginar que o Papi vive no ambiente terrestre, aqui na casa dele, e o Papi usa muito a perna para se locomover. Tudo bem? Mas vamos imaginar que tem uma mudança ambiental, onde o Papi vive é alagado e fica alagado para sempre. Ô velho, se fica alagado, a partir de agora, o que o Papi vai fazer para se deslocar? Usar mais o braço para nadar. É claro para você? Então pensa, ocorreu a mudança ambiental, o ambiente ficou alagado e o Papi que antes usava a perna para se deslocar, agora vai usar mais o braço para se deslocar. Olha uma estrutura diferente que o Papi está usando mais para se deslocar. Era isso que o Lamarck falava, beleza? E aí, isso gerou o que a gente conhece como lei do uso e do desuso. O que essa lei fala, velho? Que quanto mais você usa uma determinada estrutura, a tendência dessa estrutura é crescer, é se desenvolver mais. No caso do Papi, como o Papi está usando mais o braço, a tendência do braço do Papi é ficar gigantesco, e crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo. Agora, se o Papi não usar determinado órgão ou estrutura, a tendência desse órgão é começar a atrofiar, diminuir, e a tendência é até desaparecer. Então, basicamente, se usar aquela merda desenvolve, se não usar, a tendência dele é desaparecer, ok? E outra coisa, esse órgão que vai crescendo ou atrofiando, dependendo do uso e do desuso, essa característica, ela é passada para o filho. Como assim, Papi? Uai, o Papi não está usando o braço pra caralho? O que vai acontecer com o braço do Papi? Não vai crescer? Na hora que o Papi tiver um filho, como que vai nascer o braço do filho do Papi? Já vai nascer maior, porque o Papi passou para o filho isso que ele adquiriu. Essa lei a gente chama de lei de transmissão dos caracteres adquiridos. Então olha só, você usa, cresce e passa para o filho. Se não usar, diminui e esse órgão menor vai ser passado para o filho. Era esse o pensamento do Lamarck. Essas duas leis, ok? Dá uma olhada nesse exemplo. Camaleão. Olha o tamanho da língua do camaleão. Segundo Lamarck, por que o camaleão tem essa puta língua? Porque ele usava demais a língua. E ela foi crescendo. Mas para que ele usava essa língua? Para capturar os insetos que ficavam longe dele. Beleza? Então, de tanto usar a língua, ela foi crescendo. E aí o camaleão com a língua grande passava a língua grande para quem? Para o filho dele. Lei do uso e desuso, de tanto usar, ela cresce, beleza? E ainda a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, passando isso para o seu filho. Agora, velho, na boa. Vamos pensar que o Papi também usa demais a língua. Aí, Papi, sério, o Papi adora usar a língua. Segundo Lamarck, olha a língua do Papi. Aí o Papi começa a usar essa língua, ela vai crescendo. E essa língua fica gigante, ela fica grande, tá ligado? E aí, na hora que o filho do Papi nascer, como que vai nascer a linguinha do filho do Papi? Já vai nascer uma língua comprida, uma língua grande. Deu para entender? Era esse o pensamento do Lamarck. Vamos pensar igual Lamarck, então. Imagina que isso aqui é uma serpente, ok? Papi, mas serpente não tem patas. Eu sei, ok? Mas imagina que isso aqui é uma serpente lá no passado. Há muito tempo atrás ela tinha pata.
Como que o Lamarck explicaria que hoje as serpentes não têm patas? Lamarck falaria assim: as serpentes tinham patas, mas começaram a rastejar. E para rastejar, não usa a pata. Ó, não usa. Lembra da lei do uso desuso, hein? Se não usa, a tendência é atrofiar. Olha lá, ó. A pata já deu uma reduzida, tá vendo? Olha lá. Aí essa serpente vai ter um filhote. Fala pro papi, como que já vai nascer o filhote dela? Com a pata menor. E por que isso? Porque o pai passa a característica para o filho, segundo Lamarck. Tudo bem? Aí esse filho não vai usar a pata, porque ele vai rastejar. Fala pro papi, se ele não vai usar a pata, o que vai acontecer com a pata dele? Vai ficar menor. Olha lá, ó, vai ficar menor. E aí, na hora que ela for ter um filho, como que já vai nascer o filho dele? Com a pata menor ainda. Tudo bem? Aí essa serpente continua rastejando, ou seja, não usa a pata. Se não usa a pata, vai chegar uma hora que não tem mais pata, ok? Então, a partir de serpente com pata, surgiram serpentes sem patas. Papi, mas é muito rápido isso? Lógico que não, o papi tá dando uma acelerada aqui na história, né, velho? Isso aqui demora muito tempo para acontecer, mas a base, a ideia era essa. Dá uma olhada aqui. Pai do papi. Olha as mãos do pai do papi. O pai do papi estava contando uma história esses dias pro papi que ele usava muito a mão esquerda. Pra quê? Ele usava muito a mão esquerda, para tomar banho rapidinho, tá ligado? A mão direita ele deixava de lado. Segundo Lamarck, o que aconteceu com a mão esquerda do pai do papi? Ia aumentar. De tanto usar. A direita ele usava? Não, então a tendência da mão dele era diminuir. Aí, quando nasceu o papi, como que era a mão esquerda do papi? Já era maior do que a direita. Aí o papi aprendeu que com a esquerda era mais gostoso. O que o papi fez? Começou a usar mais a mão esquerda. O que ela fez? Ela foi crescendo mais. A direita deixada de lado. Diminuiu. Aí o papi foi ter um filho. Fala como que nasceu o filho do papi. Com a mão esquerda já grandona e a direita pequenininha. Aí o filho do papi aprendeu que a esquerda era muito melhor. Ainda mais se a gente sentasse na mão esquerda. Era muito melhor. O que ele fez então? Ele começou a usar mais a mão esquerda e ela acabou virando uma mão gigantesca. E a direita, de não usar, ela desapareceu. Lamarck. Lei do uso e do desuso. E transmitindo o que você adquire para o filho. Velho. O Lamarck, ele cagou demais aonde? Na transmissão dos caracteres adquiridos. Nunca! Aquilo que você adquire em vida, você passa para o seu filho. Nunca aquilo que você adquire em vida, você passa para o seu filho. Então, um grande erro do Lamarck foi aonde? Na transmissão dos caracteres adquiridos. Tudo bem? A lei do uso e do desuso, ela nem está tão errada assim. Por quê? Porque existem algumas situações que ela acontece. Papai te dá um exemplo. Voltando para a musculatura. Pessoas que malham, ou seja, usam a musculatura, a tendência da musculatura é o quê? É desenvolver. Pessoas que não malham, pega uma pessoa que quebrou o braço fica engessado, a musculatura fica parada durante 2, 3 meses. Na hora que tira o gesso, como que está o braço? Fininho. Por quê? A musculatura atrofiou, ok? Então a lei do uso e desuso, ela não está tão errada assim. O problema do Lamarck é que para ele não tinha limite para a lei do uso e do desuso. Ou seja, se não usasse, poderia desaparecer. Se usasse, quanto mais usava, mais crescia. E não tinha limite para esse crescimento. Ok? Ficou claro? Beleza. Outro grande evolucionista, um dos maiores não, mas o maior de todos os tempos, Charles Darwin, as suas ideias geraram o darwinismo. Ele já tinha um outro pensamento sobre essas mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo nas espécies, ok? Imagina assim, e o Darwin também imaginava assim, sentado lá no seu cafofo. Velho, quando o papo era criança, qualquer casa que a gente ia, se tivesse cachorro, era pastor alemão.
Talvez você nem conhece mais essa raça. Por quê? Ninguém mais cria pastor alemão. Hoje, geralmente, o quê? É Poodle, é a Lolo da Pomerânia, é não sei quem, é não sei quem. São outras raças que estão sendo criadas pelo homem. E o motivo? O homem está selecionando as raças que são de interesse dele. Hoje ele não quer mais um baita cachorro, fortão, né? Sai mordendo todo mundo. Ele já quer uns dogzinhos mais gourmet, tá ligado? Não quer mais aquele cachorrão raiz. Então o homem, ele vai fazendo a seleção, ele vai escolhendo aquilo que é de interesse dele. Essa seleção a gente chama de artificial. E o Darwin, ele começou a pensar na seleção artificial. O homem, ele vai selecionando o que é de interesse dele. Determinadas épocas predominam rosas brancas. Mas agora eu só estou vendo rosa vermelha. Por quê? Porque o homem só está cultivando rosa vermelha. E por que ele está fazendo isso? Porque é de interesse para ele cultivar rosa vermelha. Isso é uma seleção artificial. O homem selecionando aquilo que é de interesse. Sabe o que Darwin pensou? Ele falou assim, caraca, será que no ambiente também rola uma seleção? Mas espera aí, quem vai fazer essa seleção? Sem a interferência humana. Não é o homem que vai selecionando todas as espécies que existem no planeta. Mas aquela parada de ideia de seleção ficava martelando na cabeça do Darwin. E era uma cabeça grande. E aí, velho, belo dia chegou na mão do Darwin um livro de um cara chamado de Malthus. E Malthus escreveu no seu livro basicamente o quê? Que a população de determinada espécie, ela vai crescendo em progressão geométrica. O que é uma progressão geométrica? De 1 vai para 2, de 2 vai para 4, de 4 vai para 8, de 8 vai para 16, de 16 vai para 32. Você está vendo que os números vão dobrando? Isso, por exemplo, é um exemplo de progressão geométrica. Mas a produção de alimento é em progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? De 1 vai para 2, de 2 vai para 3, de 3 vai para 4, de 4 vai para 5. Você está percebendo que esse exemplo que o papo está dando para você de progressão aritmética, ele demora mais para crescer do que a progressão geométrica? Resumindo, as populações crescem mais rápido do que a produção de alimento. Ou seja, tem mais gente e menos comida. Fala pro papi, vai faltar comida, não vai? Darwin começou a pensar, caralho, vai faltar comida, vai faltar comida, vai faltar comida. E na falta da comida, muitos indivíduos morrem de fome, mas outros sobrevivem. Peraí, papi, peraí. Por que tem aquele que sobrevive e aquele... Por que aquele sobrevive e o outro morre? Porque, segundo ele, esse que sobrevive, ele tem características que são favoráveis e permitem a ele se alimentar com mais facilidade do que o outro, que não tem determinada característica favorável. O que o ambiente faz então? Você não consegue comer, morre de fome. Você tem essa característica, então você conseguiu se alimentar, você permanece. Sobrevive quem? O mais apto. Guarda essa informação. Sobrevive o mais apto. Quem que é o mais apto? É aquele que consegue se alimentar e se reproduzir e gerar descendentes. Caraca, papi! Então tá rolando uma seleção. Você morre, tchau. Você sobrevive. Eu quero você. Perfeito. É isso. Seleção, seleção, seleção. Só que não é uma seleção artificial. É a seleção que a gente vai chamar de seleção natural. Porque é o ambiente quem está escolhendo. Você, tchau, morre. Você não tem aquilo que eu quero. Você permanece. Você sobrevive. Você é apto. Papi, 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 papi. Quem sobrevive é o mais forte? Nem sempre. Quem sobrevive é o mais apto. Às vezes esse mais apto é forte, mas às vezes esse mais apto não é forte. Papi, quem que é o mais apto? De novo, é aquele que sobrevive e deixa descendente. O papi vai contar a história. Tem um cara aqui da escola do vestibular, o papi não vai falar o nome dele, né, Adonis, mas o papi não vai falar o nome dele porque é chato, né? É uma coisa antiética, ele cuida aqui da plataforma. Cara, esse maluco, Adonis, desculpa, esse maluco, ele é gigante, forte. Olha o Papitu, cara.
raquítico. Parece que estou engessado faz uns 12 meses, ok? Então tem o forte, tá imaginando aqui, o cara forte, e tem o Tuca, o Papituca magrelo. Aí de repente o Brasil declara guerra para os Estados Unidos, certo? Presidente do Brasil liga lá pro presidente americano, aê, loucão, negócio seguinte, a parada não tá legal, o dólar tá muito alto, amanhã a gente tá declarando guerra para vocês, ok? E aí o governo brasileiro começa a se preparar para a guerra, mandando fabricar um monte de caixão. Legal. E aí, como tem poucos militares, né? Pouca gente do exército brasileiro, o governo brasileiro tem que recrutar civis. Aí tem a opção Tuca e o Fortão, ok? Se você fosse presidente brasileiro, quem você escolheria? O Magrelo ou o Fortão para ir para a guerra? O Fortão, né, velho? Vai o Fortão. Ele foi escolhido, não foi? Ele foi escolhido, não foi? Fala pro Papituca, quem vai ficar aqui? Vai ficar as mulheres que não vão pra guerra? Vão ficar as crianças? Vão ficar os idosos? E o Tuca vai ficar? Porque o Tuca não foi escolhido. O Fortão foi pra guerra. Fala pro Tuca, quem tem maior risco de morrer? O Tuca ou o Fortão? É ele. Fala pro Papituca, quem tem maior chance de reproduzir? O Fortão ou o Tuca? O Tuca, velho! O Tuca! E por que o Tuca? Porque o Tuca não está na guerra e o Tuca está junto com as mulheres que ficaram aqui. O Tuca magrelinho, franzino, naricudo, ok? É ele que está sendo o mais apto, porque é eu que vou sobreviver e ter a maior chance de deixar descendentes. Deu para entender? Então nem sempre o melhor, nem sempre o mais forte acaba sendo o melhor para a natureza. Vem cá que o papai vai te dar alguns exemplos bem interessantes. Então vamos lá, geral. Para entender o Darwin, a gente tem que pensar no que existe opção. Afinal, para fazer escolha, para fazer seleção, para o ambiente fazer essa seleção, ele tem que ter opções. Concorda com o papai? Então vamos imaginar bem a grosso modo, tá? Tem esses dois indivíduos aparentemente iguais. Só que tem um detalhezinho que diferencia eles. Aqui o pezinho está virado para fora, aqui o pezinho está virado para dentro. Vamos imaginar que para viver nesse lugar, por algum motivo, é melhor ter o pezinho virado para fora. Então o ambiente vai olhar para os dois e vai falar assim, peraí, você é mais apto do que você. O ambiente vem e faz o quê? A seleção natural. E escolhe quem? Aquele com os pezinhos virados para fora. Essas opções a gente dá um nome. A gente chama de diversidade. Ou também pode ser chamado de variabilidade. Ok? Variabilidade. Então existe a variabilidade, existe a diversidade. O ambiente vai lá e escolhe o mais apto. Então está aqui o mais apto. Tudo bem? Vai pegar um outro caso. Tá aqui 3 animais, beleza? Diferença básica entre eles é o tamanho. E vamos imaginar que para viver nesse lugar é melhor, é mais apto ser pequeno. Opa, mas por que esse pequeno é mais apto? Não sei, velho. Talvez existe um predador aqui para esse bicho e os maiores são vistos de uma forma mais fácil. Então o predador vê o grandão, vai lá e come, vê o médio, vai lá e come, e não vê o menor. Então é melhor ser menor nesse ambiente. O ambiente vem aqui, olha a seleção natural de novo, escolhe o bicho menor. Ele é o mais apto. Então, de novo, existe a diversidade, o ambiente escolhe aquele que ele acha melhor para aquele determinado momento. Ficou claro o que é o Darwin? Tem que ter as opções para o ambiente fazer a escolha. Tudo bem? Agora que você conhece as ideias do Lamarck e do Darwin, o que o papo vai fazer? Vai trazer uma situação para você e a partir dessa situação a gente vai tentar entender como que o Lamarck explicaria, como que o Darwin explicaria. Porque é basicamente essa merda que vai cair na tua prova, ok? Então vamos imaginar assim, você vai lá no médico, o médico fala para você assim, ó, não toma antibiótico porque o antibiótico deixa as bactérias resistentes. O médico disse, o antibiótico deixa as bactérias resistentes. Velho, esse médico pode até ser bom na medicina,
Mas de evolução ele não sabe porra nenhuma, meu papo vai mostrar por quê pra você. Vem cá. Imagina que aqui é a garganta de uma pessoa, tudo bem? Essas bolinhas aqui, ó, são bactérias, beleza? Como a garganta da pessoa tá cheia de bactérias, essa pessoa tá com dor de garganta. Aí ela vai no médico, o médico receita antibiótico para ela. Legal, legal, legal. A pessoa vai lá e toma antibiótico. E segundo o médico, o antibiótico deixa as bactérias resistentes. Essas bactérias que estavam na garganta da pessoa, elas são sensíveis, ok? O que é uma bactéria sensível? Aí, papo, ela chora por qualquer coisa? Não, velho. Bactéria sensível é aquela que na presença do antibiótico, ela morre, ok? A bactéria resistente não. Ela suporta o antibiótico. O antibiótico não mata ela, tudo bem? Então aqui está cheio de bactérias sensíveis. Segundo o médico, o que o antibiótico fez? Deixou as bactérias resistentes. Só aquelas sensíveis viraram resistentes. Esse pensamento é de um cara chamado de Lamarck. Porque o que o Lamarck falava? Que rolava transformação dos indivíduos. O indivíduo virava outro indivíduo, ok? E aqui uma bactéria sensível está virando uma bactéria resistente. Agora, por que a bactéria ficou resistente? Porque ela precisava dar uma ideia de necessidade, dar uma ideia de finalidade. Eu preciso ficar resistente, senão eu não vou conseguir viver nesse local. Senão eu não vou conseguir viver na garganta dessa pessoa. Lamarck, pensamento de Lamarck, a sensível virou resistente, que é o que o médico fala para você. A bactéria sensível, ela vira resistente na presença do antibiótico. Agora, como que o Darwin explicaria isso? Olha a garganta da pessoa, está infeccionada, só que cuidado, olha o que tem na garganta da pessoa. Bactérias sensíveis e resistentes, Aí a pessoa vai lá e toma o antibiótico. Fala pro papi, o que o antibiótico faz mesmo? Ele mata as bactérias sensíveis, mas não mata a resistente. E aí, na hora que você vai olhar para a garganta da pessoa, ó, morreram todas as sensíveis, mas olha quem sobrou, a resistente. Fala pro papi, foi o antibiótico que deixou ela resistente? Não, velho. A bactéria resistente, ela já existia. Agora, a garganta tá limpa. Passou a dor de garganta da pessoa. Papi, mas ainda tem uma bactéria lá. Essa bactéria não vai causar uma infecção. Só que agora, velho, existe um espaço para essa bactéria que antes não tinha. Antes estava ocupada por outras bactérias. Como tem espaço, o que essa bactéria resistente vai fazer? Ela vai se multiplicar. Ela vai se multiplicar. Ela vai se multiplicar. E ela vai encher aquela garganta do quê? De bactérias resistentes. Fala pro papi, agora a infecção não voltou porque a garganta tá cheia de bactéria? Voltou, né, velho? Aí você volta lá no médico, o médico te indica um antibiótico de novo. Na hora que você for tomar um antibiótico, vai ter efeito? Não. E por que não vai ter efeito? Porque agora a sua garganta está cheia de bactérias resistentes. O antibiótico, ele não fez a bactéria ficar resistente. O antibiótico, ele selecionou, ele matou a sensível e escolheu a resistente. Tanto é que ela sobreviveu. Então, se liga, antibiótico não leva à mudança da bactéria. O antibiótico, ele seleciona a bactéria resistente. Fábio, fodeu! E agora o antibiótico não vai matar essas bactérias? Esse antibiótico não mais. Você vai ter que usar um outro tipo de antibiótico, talvez mais forte que esse, que seja possível matar essa bactéria. Ok? Ficou claro? Deu para entender? Então olha só a diferença, velho. Aqui é Darwin, né? Olha aqui Darwin, ó. E olha a diferença do pensamento. Lamarck, a sensível vira resistente, graças ao antibiótico. Para Darwin, tem a sensível, tem a resistente. O que o antibiótico faz? Ele seleciona a resistente. É sempre assim. Lamarck, um vira outro. Darwin, tem os dois, o ambiente escolhe um. Ou tem 3, o ambiente escolhe um. Ou tem 10, o ambiente escolhe um. Um outro caso para fixar essa parada na tua cabeça. Vou voltar para a serpente. Segundo Lamarck, as serpentes do passado tinham patas e por não usar, elas foram diminuindo, até a serpente não ter mais pata. Ok? Lei do uso, desuso, transmissão dos caracteres, daquela merda. Então essa virou essa. Lamarck. Ok?
Agora, e pro Darwin? Tinha as duas. E qual era mais apta para viver? Era sem pata. E por que ela era mais apta? Porque para rastejar, velho, não precisava de pata. Então essa daqui ia gastar energia para gerar pata. Essa daqui não, velho. Então como essa daqui era mais apta, seleção natural, ela foi escolhida. A outra foi exterminada. Lei do Darwin. Então de novo, hein? Para Darwin tem as opções, o ambiente escolhe. Para Lamarck, uma vira a outra. Agora, velho, a única falha do Darwin, ó, isso martirizou o cara, hein, velho? O cara ficava puto. Por quê? Porque Darwin não conseguiu, anota essa merda, Darwin não conseguiu explicar como surgia essa variedade. Como surgia a serpente com pata, a serpente sem pata. Como surgia a bactéria sensível, a bactéria resistente. Ele sabia que elas existiam e que o ambiente selecionava, mas não conseguia explicar como que elas surgiam. Eita, mas Darwin ficava triste, hein? Ele sabia que tinha essas duas serpentes, o ambiente vinha, selecionava e estava aqui a mais apta. O ambiente sabia, olha, o Darwin sabia que tinha bactéria sensível e resistente. O ambiente vinha e selecionava, no caso, a resistente, ok? Só que o que Darwin não conseguia? Explicar como surge a sensível e como surge a resistente. Explicar como surge a serpente sem pata e a serpente com pata. Então a gente fala que o Darwin não sabia explicar a origem da variação, a origem da variedade. Então a gente pode resumir assim, ó. Tá aqui a variedade, seleção natural mais apto. Tá aqui a variedade, seleção natural mais apto. Tá aqui a variedade, seleção natural, escolhe o mais apto. Só não sabia explicar como surge essa variedade. Pop! E ninguém vai conseguir explicar isso? Vai! Os neodarwinistas, que vai vir num próximo vídeo na sequência da evolução para você. Vamos finalizar essa parada então? Então não se esqueçam, Darwin quase completo, só não sabia explicar a origem dessa variedade. Só pra gente finalizar, velho, o papel que o ambiente tem na evolução é bem diferente para o pensamento do Darwin e para o pensamento do Lamarck, ok? O que o Lamarck acreditava? Que o ambiente estimulava as modificações, ok? E esse estímulo da modificação tinha um objetivo. O animal precisa ficar assim, a bactéria precisa ficar assim, ok? Para Darwin, o ambiente já tinha um outro papel, ele escolhia o mais apto. Tome cuidado com essas diferenças. Ficou claro? O papo te espera na próxima, então fique atento que vai vir uma sequência bem gostosa aí e vai na sequência que o papo está propondo para você, para ficar mais fácil você entender essa parada da evolução. A gente se encontra na próxima, beijo bem gostoso aqui, ó, no seu coração e tchau!